aí? Então, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu celular, né, o aplicativo da Bíblia e abrir no livro de João. Abra aí a Bíblia, no livro de João, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Irmãos, a verdade é que um pouco dessa palavra eu ministrei agora sexta-feira, no nosso período de oração aqui na igreja. Eu falei um pouco sobre isso, não há uma pregação na sexta-feira, porque é um período de oração. E de sexta-feira para cá, eu pensei muito nessa palavra, o Espírito Santo falou muito comigo sobre essa palavra, até que então eu entendi que era para ministrar essa palavra. Claro que um pouco mais hoje, mais do que foi na sexta-feira, vou um pouco mais distante do que aquilo que eu falei na sexta-feira aqui, mas eu entendi da parte do Espírito de Deus que essa palavra deveria estar ministrando hoje aqui na igreja, amém? E não só aqui na igreja, mas para todos que estão nos assistindo também, estão acompanhando pela live. Então, abra aí a Bíblia no livro de João, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 8, amém? Que diz assim a palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Eu quero orar com você, pedir a Deus que nos dê entendimento, que o Senhor nos ministre dentro desse tema, né, de hoje, que é nascidos de novo. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo. Amado Deus e soberano Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui inteiramente rendidos ao Senhor. Não para ouvir um homem, Pai, ou a carne e o sangue, mas para ouvir o Senhor. Que a sua palavra venha fluir, ó Pai, ainda que o Senhor nos use, e nós estamos aqui à disposição, somos vasos do Senhor na sua casa, né, nesse mundo para fazer a obra de Deus também. Pai querido, fale conosco, fale com o seu povo, tanto os que estão presentes aqui na igreja, como aqueles que estão nas suas casas, através da live, assistindo, Pai, então estão atentos, estão não somente assistindo algo, né, no celular ou na televisão, no computador, mas realmente estão ali, meu Deus, cultuando ao Senhor, que estão ouvindo a sua palavra, querem receber mais de Deus sobre a vida deles. Então fala hoje com a sua igreja, Pai. Eu creio que no decorrer do culto, em tudo aquilo que foi sendo ministrado, as barreiras caíram por terra, né, tudo aquilo que era de impedimento já foi desfeito. Nós estamos num tempo de muita liberdade para receber de Deus. É claro que estar num tempo de liberdade para receber do Senhor não significa que a pessoa é obrigada a receber. Claro que cabe cada um abrir o coração, e é isso que nós fazemos nesse momento, Pai. Então, todo lugar que o Senhor encontrar ali, um coração aberto, disposto a receber mais do Senhor, Pai, derrama, Pai, de uma grande abundância, derrama mesmo de uma fartura daquilo que é do Senhor para a nossa vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra aqui. Aqui, né, diz que um fariseu chamado Nicodemos era um homem que ele era um homem importante, uma autoridade dos judeus. Ele tinha assim uma simpatia por Jesus, ele acreditava em Cristo, não a ponto de tomar uma posição mais séria, né? Ele havia ali o risco dele perder a posição dele como uma autoridade de Israel se ele declarasse abertamente que Jesus era o Cristo e que ele acreditava em Jesus. Ainda que quando Jesus morre, ele é um dos que vão buscar o corpo de Jesus ali, né? Ele vai junto com José de Arimateia e se expõe, mas nesse momento aqui, ainda de maneira meio sorrateira, ele vai à noite falar com Jesus,
né? Porque ele crê em Jesus até certo ponto, mas ele não compreende algumas coisas que o Senhor está fazendo. Ele não consegue entender, e há uma dúvida, há uma interrogação, né? Ele vai até Jesus e diz assim no versículo 2, ele diz, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Irmãos, então, qual era a compreensão de Nicodemo? Ele falou, Senhor, é óbvio que o Senhor vem de Deus. Ele acreditava que Jesus vinha da parte de Deus, porque ele está dizendo aqui, é impossível que alguém faça o que o Senhor está fazendo, se isso não vier de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, ele não compreendia tudo que Jesus fazia. Ele não tinha uma compreensão daquilo, tudo que Jesus estava fazendo. O que chamava a atenção dele é que aquilo que se seguia, do que Jesus falava e fazia, eram sinais miraculosos, que homem nenhum poderia realizar se Deus não fosse com ele. Então ele sabe que Jesus é de Deus. Ele sabe que Jesus vem ali de Deus. Mas ele tem ali uma incógnita, algo que ele não consegue compreender. Então Jesus vai começar a desvendar o porquê dessa interrogação, que é com certeza a interrogação de muitos de nós hoje, irmãos. Tá? Uma coisa que ficou de sexta-feira para cá, quando eu comecei a falar dessa palavra aqui no nosso período de oração na sexta-feira aqui, foi o quanto o povo de Deus, pessoas que estão tão próximos das coisas de Deus, mas que numa grande maioria hoje, irmão, não conseguem viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Né? O que parece na vida de muita gente é que Deus é um Deus muito difícil, inacessível. Nós temos que pelejar muito, e alguns em algum momento vão conseguir acessar a Deus, acessar a bênção, acessar a vitória, acessar aquilo que Deus tem e vão viver essa plenitude. Isso não é verdade. E Jesus vai começar a explicar isso aqui. O Espírito Santo vai começar a nos ministrar hoje nesse sentido. Olha o que diz o versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade. Irmãos, toda vez que eu na Bíblia, até falei isso sexta-feira, eu vejo aqui Jesus usando esse termo, em algumas Bíblias, algumas traduções diz, em verdade, em verdade. Irmão, Jesus nunca mentiu. Nunca saiu uma palavra enganosa da parte da boca de Deus, da parte de Cristo. Mas ainda assim, para Jesus mostrar a importância do que ele tinha para falar para Nicodemos, o Espírito Santo, a importância de falar para nós, e por isso ele deixa registrado na Bíblia, Jesus ele enfatiza que o que ele está falando é verdade, ainda que não precisava, porque ele é o Deus da verdade, ele é a verdade, mas ele vai enfatizar. Aqui na tradução da NVI que eu estou usando, digo-lhe a verdade. Em algumas outras traduções diz, em verdade, ele chega a ratificar, não só fala uma vez, mas vem ratificando, em verdade. Ele diz aqui algo que é muito importante, ele diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus, ele está falando, ninguém pode vê-lo, ninguém pode enxergar, ninguém pode se aperceber do reino de Deus, se não nascer de novo. Então, Nicodemos tinha uma dúvida, tinha uma incógnita, e essa também é incógnita de muita gente hoje, não conseguir acessar o que Deus tem para a nossa vida, e não conseguir compreender isso. Jesus está falando aqui, a maneira de você conseguir enxergar, de você conseguir se aperceber disso, é que você precisa nascer de novo. E ele vai continuar. Então, Nicodemos, nesse momento, a resposta de Jesus gera uma incógnita maior na cabeça de Nicodemos ainda, e não é porque a resposta dele é ruim, é por essa falta de entendimento de Nicodemos e a falta de entendimento de muita gente. Ele diz assim, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele fala, é óbvio que isso não vai acontecer. Então ele está perguntando para Jesus, como que é essa história de nascer de novo? Jesus vai trazer uma outra resposta, versículo 5, e ele novamente usa, digo-lhe a verdade, em verdade, em verdade. Ninguém agora, ele vai mudar, irmãos, o verbo. Ele não vai dizer ninguém pode ver, ele vai dizer ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então agora ele não só amplia a visão, mas também agora ele vai mudar a condição. Ele está falando, olha, para se aperceber do reino de Deus, para enxergar o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Agora, se você também quer entrar,
do reino de Deus, é óbvio, irmão, que se você não enxergar, você não se aperceber do reino, é óbvio que você não vai entrar no reino. Isso aqui é progressivo. Primeiramente, através de um novo nascimento, eu começo a enxergar, eu começo a me aperceber do reino de Deus, eu começo a entender o reino de Deus. Então há um momento que eu entro no reino de Deus. E aí ele vai trazer agora um entendimento um pouco maior. Ele não vai dizer simplesmente nascer de novo. Ele vai dizer agora como é esse nascer de novo. Ele diz nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Aí ele diz: o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Olha o que ele está falando. As pessoas que estão ainda numa condição, né, da vida natural, ela só vai entender a vida natural. Para se entender aquilo que é espiritual, tem que haver um crescimento, um entendimento espiritual dessas coisas. Eu vou um pouco mais para frente, eu quero falar sobre isso. Ele diz no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele está falando, não fique nem surpreso com isso. Jesus, além de estar falando que isso aqui é algo importante, mas ele está falando assim, não precisa se surpreender. Isso aqui é algo importante sim, mas é algo, como eu posso dizer, básico, no que diz respeito a uma vida com Deus. E ele diz no versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo que é nascido do Espírito. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Agora, Jesus está falando da manifestação do reino de Deus, irmão, nessa terra. Muitos vão ler esse texto e falar assim, amém. Para que eu possa ver o reino, para que eu possa entrar no reino, ou seja, no céu, eu preciso nascer de novo. Amém. Não há dúvida disso. Mas Jesus não está falando do reino celeste, ele está falando da manifestação desse reino celeste aqui na terra. Ele está falando daquilo que é a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. Olha que interessante aqui, um pouco mais para frente, no mesmo texto aí, a partir do versículo 9, olha o que Nicodemos disse para ele. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus disse para ele, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele esperava que ele entendesse. Versículo de número 11. Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Agora, olha o versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, o que eu falei para você até agora é daqui da terra. É daquilo que se manifesta aqui na terra. Ele diz, olha o seguinte, o restante do versículo. E vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Então ele não está falando, irmão, da manifestação, né, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo e entrar no céu. É claro que para entrar no céu, é claro que para a eternidade é necessário nascer de novo, não há dúvida disso. Mas Jesus está falando de acessar esse reino aqui na terra. De acessar o que o reino de Deus tem para a nossa vida aqui na terra. Irmão, quando Jesus está falando de restauração, quando a palavra de Deus está falando de cura, quando a palavra de Deus está falando de prosperidade, quando a prosperidade que vem de Deus, quando está falando de restituição, quando está falando de um casamento restaurado, né, de salvar a família, de abençoar a família, ele está falando da manifestação do reino de Deus na nossa vida. Aonde que o Senhor vai agir dessa maneira, nesse ponto, nessa intensidade na nossa vida? Quando nós nos apercebemos do reino. E quando nós aqui nessa terra entramos no reino. Olha o que o Senhor diz, para você entender essa manifestação do reino de Deus. Lá no livro de Mateus, eu vou falar sobre o que está lá no livro de Mateus capítulo 12. Sobre o que está entre o versículo 22 e o 32, mas eu vou ler só o 27 e o 28. Tá? Então, o que eu estou falando aqui está lá em Mateus 12, vai do 22 até o 32. Mas eu vou ler com você aqui só o versículo 27 e 28. O que está acontecendo ali? Levam a Jesus um homem, que ele está endemoniado, e essa possessão gera nesse homem surdez, e ele é mudo. Ele não consegue nem falar e nem ouvir. A palavra fala que Jesus ora por aquele homem, expulsa aquele demônio,
Então aquele homem não só fica liberto daquele mal, daquele demônio, mas ele também é curado da sua enfermidade. Ele começa a falar e ele começa a ouvir. Muitos ficam maravilhados, glorificam a Deus, mas há um grupo ali que começa a dizer que Jesus expulsa demônios por Beelzebul. Não é pelo poder de Deus, é que ele é usado pelos demônios. Então Jesus começa a explicar que isso é impossível acontecer. Que isso não é correto, porque não tem como estar dividido um reino. O diabo não pode expulsar o diabo, né? E então no versículo 27 ele diz assim: se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Pois, por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Agora, olha o versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Ao Jesus falando para aquele povo, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, e é óbvio que ele expulsava demônio pelo poder de Deus, então isso aqui é um fato. Ele está colocando aqui como uma hipótese, mas nós sabemos que isso é um fato. Ele expulsa demônios pelo poder de Deus, ele expulsava, e hoje nós expulsamos pelo poder de Deus também. Ele está falando, então é chegado a vós o reino de Deus. Então, olha o que ele está falando. E nós agora vamos afirmar, Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus. Então, o que significa? Que o reino de Deus veio até nós. O próprio Jesus em parábola diz, não vai ser algo visível, ninguém vai dizer, olha ele ali, olha lá, mas ele diz, o reino de Deus está em vós. Um novo nascimento, irmão, nos faz enxergar o reino, nos faz entender o reino, nos faz entrar no reino, mas a ação de entrar no reino é trazer o reino para dentro de nós. E começarmos a viver toda a manifestação de Deus nesse reino habitando dentro da nossa vida, porque esse reino tem um rei, esse rei é Jesus, e é nisso que Deus manifesta o poder dele sobre a nossa vida. Pastor, mas como tem gente que vive certas coisas de Deus, vive umas curas, querido, eu posso dizer que algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, vivem aquilo que qualquer ser humano pode viver. A própria palavra de Deus fala que Deus, ele manda o sol, ele dá sol para o justo e para o injusto. Ele também manda chuva para o justo e para o injusto. O que isso quer dizer? Há manifestações de Deus que até quem não entrou na igreja pode viver. Pela bondade, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Mas, irmãos, o problema é que muita gente que já entregou sua vida para Jesus, mas que ainda não passou por um novo nascimento, nunca passou desse nível de milagre, desse nível de manifestação de Deus. Ele só consegue viver aquilo que pessoas também que são injustas vivem, pela bondade, amor e misericórdia de Deus. Mas o que nós vemos é que aqueles que acessam o reino de Deus, eles têm para a vida deles coisas muito mais maravilhosas e muito mais poderosas. Jesus chega a dizer que se nós pedirmos o nome dele, Deus nos responderia, para que a nossa alegria se tornasse completa. Ele chega até nos incentivar, isso está em João 16, ele diz, peçam para que a vossa alegria seja completa. Ele diz que no nome dele nós faríamos milagres como ele e faríamos ainda maiores. Irmãos, há muito mais para ser vivido em Deus. Mas tem muita gente que mesmo dentro da igreja, mesmo cantando as músicas do Senhor, mesmo gostando de louvor, ouvindo umas pregações de vez em quando, mesmo tendo ministério, eles não vivem, eles não conseguem acessar o que está no reino de Deus, que já está aqui manifesto, porque Jesus provou, se eu expulso demônio pelo poder de Deus, então chegou o reino de Deus. Irmão, nós sabemos que ele expulsava demônio pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou. Ele é manifesto no nosso meio. Mais uma prova disso, olha o que está escrito lá, não precisa abrir, eu vou ler lá só um trechinho de João 11, tá? Quando Lázaro fica doente, então mandam chamar Jesus, Jesus vai só depois, Lázaro morre, nós vemos que Jesus vai e ressuscita Lázaro. Mas no versículo 23 até o 25, João 11, do 23 ao 25, diz assim, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus falando com Marta, Marta vai até Jesus e fala, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus fala, mas o seu irmão vai ressuscitar.
Olha o que Marta fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, crendo em Deus e crendo no que Jesus pregava, ela sabe que haverá no final dos tempos uma ressurreição de mortos. E haverá mesmo. Vamos falar sobre isso no estudo sobre Apocalipse. Então ela está colocando agora a ressurreição do seu irmão lá para aquele tempo. Mas olha o que Jesus diz no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o que Jesus está falando: Marta, sim, haverá uma ressurreição lá no final dos tempos. Por minha causa, que já estou aqui agora, há uma ressurreição agora. E nós sabemos que naquele dia, Lázaro ressuscitou. O que aquela família viveu, irmãos? A manifestação do reino de Deus na vida deles. Aonde se manifestou o poder de Deus, o agir de Deus, o agir de Cristo. Amém? Muitas pessoas não têm vivido a plenitude do reino de Deus, porque ainda não nasceram de novo. Irmãos, é triste olhar para a igreja. Quando eu falo olhar para a igreja, não estou falando olhar para essa igreja. Eu estou falando olhar para a igreja de um modo geral. E quando nós começamos a ver que a maior parte do povo de Deus, ou que se diz povo de Deus, não nasceu de novo ainda. Então vivem, irmãos, realmente uma vida de acordo com a vontade de Deus. E por isso não acessam isso. Não conseguem entender isso daqui, e não vivem coisas poderosas. Por exemplo, eu citei algumas coisas aqui, não vivem restauração. Nós temos que há uma palavra de restauração. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós entendemos o agir de Deus falando sobre restauração. Não vivem restituição. Quantas palavras, irmãos, existem na palavra de Deus sobre restituição, mas quantos realmente têm vivido restituição na sua vida? Quando eu falo de restituição, não estou falando só de coisas financeiras, não, estou falando da vida do modo geral. Um casamento que é restituído a alegria, o amor, a afeição, uma família onde a comunhão é restaurada, a alegria é restaurada. Quantos não têm vivido isso? Quantos não têm a restituição dos seus queridos na casa de Deus, servindo a Deus? Quantas dessas coisas as pessoas não têm conseguido viver, irmãos? De restituição. E a palavra do Senhor fala, que há dupla honra de Deus para a nossa vida. Que aquilo que nos foi roubado, nós poderemos em Cristo, no Senhor, viver aquilo, o inimigo tem que devolver 7 vezes mais. Bom, quantas palavras estão falando sobre isso? Mas quantos têm vivido isso? Quantos têm vivido cura? Não, pastor, mas olha, até o senhor orou um dia, eu fui curado disso, outro dia eu orei, eu fui curado daquilo. Mas muito disso, irmão, está naquele nível de manifestação que até muitas pessoas fora vivem. Eu estou falando de uma manifestação de cura, de restauração na nossa vida, irmão. Do reino de Deus na nossa vida. Olha outra coisa que as pessoas não têm vivido. Não têm vivido o propósito de Deus. Irmãos, há muito crente que não é que simplesmente ele não quer viver um propósito, é que pelo fato de não ter nascido de novo, ele nem consegue compreender o valor do propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos, a igreja, ela não vai ser julgada com as nações no final dos tempos. A igreja, o que vai ser julgada dela é aquilo que foi feito com um propósito. E todos nós, em Cristo Jesus, temos um propósito. Todos nós. Não adianta você falar, não, eu já estou de certa idade, eu desisti. Irmão, há um propósito de Deus para a sua vida. E você vai ter que prestar conta disso perante Deus um dia. Por mais que você possa um dia na igreja ter sido machucado, magoado, decidiu que não faria mais nada, isso não vai te isentar perante Deus de ter que prestar conta do seu propósito. Porque por mais que pessoas possam ter feito algo, e às vezes não foi nem as pessoas, muitas vezes somos nós mesmos que entendemos errado as coisas. Maior do que qualquer uma dessas coisas, é Deus que nos chamou. Nós gostamos de dizer que maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo, mas vira e mexe, deixamos o propósito de Deus, que é maior, como nós dizemos, e damos ouvido aos menores que estão no mundo. E não cumprimos o propósito de Deus. Então muita gente não vive, e por não viver o propósito de Deus, não conseguem viver os seus ministérios. Ou não desenvolve o seu ministério. Hoje, irmão, na verdade, há algo tão terrível que as pessoas não querem nem mais ter ministério. Nem se preocupam mais com isso, nem se preparam mais para isso. Ou se querem assim,
Me dá do jeito que eu estou. Não querem pagar um preço, porque não entendem o propósito, porque não nasceram de novo. Não conseguem entender que Deus quer que você faça a coisa certa, mas do jeito certo, não de qualquer maneira. E que tentar viver um ministério, um propósito, fora da vontade de Deus, irmãos, é trazer morte sobre a sua própria vida. E muita gente tem morrido. Quantas pessoas, por não entender o propósito de Deus, irmãos, até estão em ministérios que não é nem o seu chamado. Mas não conseguem entender que chamado não tem a ver com gosto. Tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos fazem algo na igreja porque é aquilo que gostam, é o sonho deles. Mas não cumprem, não entendem o que Deus chamou eles para fazer. Muitos até estão no ministério que foi chamado por Deus, realmente até conseguiram entender se estão, mas não estão desenvolvendo ainda esse ministério. Por quê, irmão? Porque não nasceram de novo, não compreendem as coisas do reino de Deus ainda. O que nós lemos aqui, o que nasceu da carne, é carne, só compreende o que é da carne. Mas o que nasceu do Espírito é Espírito, entende o que Deus está falando. Há muita gente que não consegue levar as coisas adiante, porque não entendem o que vem da parte do Espírito de Deus. Não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa é mal, não é que simplesmente a pessoa não quer, é que simplesmente ela não compreende. Porque ela não nasceu de novo. Então ela vai tentar viver o ministério, viver a igreja com o pensamento humano. É por isso que gera no nosso meio muita discussão, muita confusão, muita gente magoada. Irmãos, se as pessoas tivessem nascido de novo, na sua grande maioria, nós teríamos muito menos mágoa dentro da igreja que nós temos hoje em dia. Porque as pessoas olhariam muito além disso. Muito além disso. Não conseguem viver o ministério, não conseguem prosperar. Você sabia que uma das coisas, quando o Senhor está falando de prosperidade na palavra dele, tem muito a ver com o propósito de Deus? Olha o que diz, eu quero que você abra comigo, 2 Coríntios 9, versículo 8. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 9, 8. Jesus falando ali, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, falando sobre ofertar, sobre dar o seu melhor. Olha o que ele diz no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça. Irmão, para aqui um pouquinho. Nós sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Que a graça também é capacitadora. A graça de Deus, ela não é só salvadora, ela é capacitadora. Se nós realizamos algo no reino, se nós realizamos algo na obra de Deus, é porque a graça nos capacita. Ela é capacitadora. A graça que vem de Deus. Agora, olha o que Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Deus é poderoso, amém, por isso nós sabemos disso, para que lhe seja acrescentada toda a graça. Ele está falando de uma plenitude da graça de Deus. Uma plenitude. Ela vem, salva, capacita, direciona todo o agir da graça na nossa vida, né? Agora, há um propósito para isso. Olha o que ele diz, para quê? Então Deus, ele derrama toda a graça em nós, sim, ele manifesta toda a graça, ele acrescenta toda a graça na nossa vida, com um propósito. Qual é o propósito? Para que em todas as coisas, ele não está falando em algumas coisas, está falando em todas. Em todo tempo, não só de vez em quando, tá? Então, marque isso aqui. Em tudo e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário. Olha o que o Senhor está falando aqui, irmãos. E aqui você consegue entender a prosperidade de Deus. Não é simplesmente o fato de ser rico ou não. Ele está falando de ter o que é necessário. Em que momento? Em todo momento. No que? Em tudo. Em tudo. Com o propósito de vocês transbordarem em toda boa obra. Então, por que o Senhor derrama toda a graça? Por que o Senhor quer nos dar amplitude, suficiência em tudo, em todo o tempo? Não faltar nada que é necessário em nenhum momento, para que nós venhamos cumprir, superabundar, transbordar em toda boa obra, fazer a obra de Deus. Isso aqui é ter propósito.
Sabe por que muita gente não prospera, irmão? É aquilo que diz Tiago 4, no versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Não é o propósito de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós não temos propósito. Não temos propósito, irmão, não tem como prosperar. Porque os nossos objetivos são os objetivos que a carne entende. Não é aquilo que é guiado pelo Espírito de Deus. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar incredulidade, desânimo, irmão. Abra a Bíblia, por favor, no livro de Marcos. O que eu vou ler, o que eu vou citar aqui, está entre o versículo 14 e 29 de Marcos 9. Está abrindo em Marcos 9, eu vou citar o que está entre o versículo 14 e o versículo 29. Mas eu só vou ler o que está entre o versículo 17 até o 24. Amém? Marcos 9, eu vou ler do versículo 17 até o 24. Mas quero falar um pouquinho do que está na história no todo. Não perde atenção não, fica comigo aqui. É igual aquele pessoal que dá aula de exercícios lá na internet, né? Ó, não me abandona não, como se fosse fácil ficar correndo lá e pulando, né, irmão, com eles lá, né? Não me abandona não, vai, continua aí. Então, fala a mesma coisa para você, não me abandona não, fica atento aí. O que está acontecendo aqui, irmão? Jesus sobe com os seus discípulos lá no Monte da Transfiguração, desce. Quando desce, encontra ali uma discussão com os discípulos que ficaram e uma multidão que está ali numa discussão. Jesus chega e ele pergunta o que foi que aconteceu. Versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar, irmãos. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Olha o tempo que vinha, já era um menino de um certo tamanho, um rapazinho, né, irmãos? E desde a infância ele era daquela maneira. Respondeu ele: muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, olha a situação que esse homem chegou. Eu vou ler mais 2 versículos ainda aqui, o 23 e 24. Mas olha a situação que ele está. Ele está falando: Senhor, por favor, isso acontece, né, desde que ele é criança. Já pensou no sufoco, irmão? Tem um fogo, daqui a pouco ele está dentro do fogo, porque foi tomado por uma ação maligna. Né? Tem um rio, daqui a pouco está dentro da água, tem que correr lá alguém tirar aquele menino. A tentativa desse mal não era só de causar dano na sua saúde, mas era realmente matá-lo. Ele está falando desde a infância, e ele está falando para o Senhor assim: se o Senhor tem compaixão, se o Senhor liga um pouco para nós, por favor, nos ajude. Irmãos, e essa é a condição que muito crente tem vivido. Como se ele tivesse que insistir com Deus: Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, pelo amor do seu nome, me ajuda. Só que o Senhor não está vendo? Quantas, irmãos, vezes nós ouvimos orações dessa maneira, ou não realizamos oração assim: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não me ajuda aqui. E essa situação desse homem, eu quero que você entenda quem é esse homem. Ainda que a Bíblia não fale dele, esse homem é um israelita. Jesus está ali pregando e falando com ele. Ele é um homem que vivia no meio de um povo, de uma história de milagres muito factas, irmão. Ele vai ouvir lá o que Deus fez através de Noé, através de Abraão, que aí já é descendência dele mesmo, ascendência dele mesmo, um homem que recebeu promessas poderosas sobre a sua vida. Ele vai ver o que Deus faz ali no Egito para livrar o seu povo, abre mar, cuida do povo durante 40 anos com milagres. Ele vê os milagres através de Davi, através de Elias, através de Eliseu. Ele conhece tudo isso, mas ele não está vivendo isso na vida dele.
E essa é a condição de muita gente dentro da igreja, irmão, que está desanimada. Porque, apesar de ouvir de tudo que Jesus pode falar, e até ver algumas pessoas vivendo esse a mais de Deus, não conseguem viver na sua vida, e isso gera um desânimo. Irmão, há muitos anos, Deus, o Espírito Santo, Ele me dá uma visão sobre isso. Não é uma visão aberta, é uma visão na minha mente, mas há muito tempo eu tenho. Eu não sei quantos já assistiram aqueles filmes americanos, da época de Natal, nevando lá fora, normalmente, se você prestar atenção nesses filmes, as casas não tem muro, da rua você consegue enxergar a casa lá dentro, e o Senhor me dá a visão de um desses que eu assisti, eu não lembro qual foi, eu só lembro da cena, em que a frente da casa é uma frente de casa assim, que tem uma janela muito grande de vidro, em que claramente se conseguia enxergar de fora para dentro. E a cena é assim, está de noite, está nevando, e há uma pessoa para fora da casa, não faz parte da família, mas da rua ele para, ele consegue enxergar lá dentro a família reunida, feliz, com muita comida sobre a mesa, naquele momento de confraternização do Natal, vivendo aquilo. Irmão, essa cena é uma cena que ela fica marcada na minha mente já há muitos anos, quando eu penso naquilo que o povo de Deus podia estar vivendo e não está vivendo. Irmão, tem muita gente olhando do lado de fora da janela. Ele está tão próximo, não existe um muro, não há uma barreira ali, mas pelo fato de ele não nascer de novo, não conseguir acessar o reino, ele não consegue fazer parte daquilo. E isso é frustrante, sim, e isso gera desânimo, sim, e isso abala muito a nossa fé. E tem muita gente assim na igreja, irmãos. Muita gente assim, quando eu volto a falar, não é só aqui, estou falando da igreja de um modo geral, que vive esse desânimo, porque, irmão, sabe do que Deus pode fazer. Já viu gente testemunhando, diz, talvez em algum momento da sua vida até viveu alguma coisa maior, mas hoje simplesmente só consegue ficar do lado de fora assistindo. E o problema é que tem muita pregação hoje, que o máximo que consegue fazer é isso. Orações que são empolgantes, que falam de tudo que tem dentro, mas não diz para você como acessar o que tem dentro. Então a pessoa vai à igreja, ela ouve uma palavra muito empolgante, ela ouve algo que é tremendo, que não é mentira, mas quando ele sai da igreja, ele não sabe como acessar aquilo para a vida dele. Tá, mas como é que eu vivo isso? Como que eu saio do lado de fora da calçada? Eu entro nessa casa, eu entro nesse reino, não só vejo, mas eu posso entrar dentro dele e acessar tudo que está lá dentro. A alegria da família, o lugar quentinho, porque normalmente nessas casas americanas tem aquecimento, e do lado de fora você vê uma pessoa muito com frio, toda lá encapotada, e um pessoal de dentro da casa, não só feliz e comendo e vivenciando aquilo, mas como vê as pessoas ali com uma roupa mais leve. Por quê? Porque dentro da casa tem aquecimento. Mas é isso que muita gente tem vivido. Olha o que diz o versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Mas tem muita gente que por anos e anos não conseguia acessar. Não consegue mais crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Ele está falando assim, eu até acredito que o senhor está falando. Mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele está falando assim, eu sei que o senhor está falando a verdade, mas eu não consigo viver isso aí. Me ajuda. Essa palavra hoje é a ajuda do Espírito Santo para você, meu irmão. Presta atenção nisso. Essa é a intenção do Espírito Santo de Deus, é ouvir esse clamor dentro da sua vida. Sim, eu creio. Mas como é que eu vivo toda essa restituição? Como é que eu vivo toda essa restauração? Como é que eu vivo toda essa cura? Como é que eu vivo o propósito que me leva a viver o ministério, a desenvolver o ministério, que me leva a prosperar, e me leva a viver toda a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nascer de novo. Volta lá em João 3. Eu vou ler com você o versículo 3 de novo. Eu vou ler depois, vou pular o 4, tá? Vou ler o 5 até o 7. Vou ler o 3, o 5, o 6 e o 7. Olha o que diz aqui. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Irmão, Jesus está falando para você hoje, tem que nascer de novo.
Ele está falando, esse assunto é importante, por isso que ele está falando, eu estou falando em verdade. Não que ele mentisse em nenhum momento. Se ele está enfatizando, é para que nós, tanto o povo daquele tempo, como nós hoje, que estamos aqui, ou estamos ouvindo em casa, ou estão ouvindo em casa, venhamos entender, esse assunto é importante. É fundamental. É a base aonde se estrutura tudo o que vem depois. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo para poder ver. Agora, versículo 5, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Irmão, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Ele diz, o que nasce da carne é carne, que eu acabei de falar. Irmão, quem, mesmo depois que aceitou Jesus, veio para a igreja, não nasceu de novo, vive o primeiro nascimento natural, ele só consegue entender o que é natural. E é por isso que você vê muita gente, irmão, que vem para a igreja, não entende o que eles conseguem fazer, discordar de tudo, não gosta de tudo, se chateia com tudo, está desanimado com tudo, porque não compreende as coisas do Espírito. Eles só conseguem enxergar o humano, então eles veem um homem falando aqui, eles veem homens, né, mulheres cantando aqui, ou uma mulher falando aqui, que as pastoras também pregam aqui. É só o que eles conseguem ver. Então eles não conseguem enxergar o Espírito falando com eles conseguem enxergar uma pessoa que, né, dentro da cabeça dela está falando aquilo para elas. Não, está falando isso porque me conhece. Ah, isso aqui é indireta para mim. Eles não conseguem enxergar Jesus falando. Por quê? Porque só conseguem acessar o que é da carne. Da carne eles vão entender o quê? O que a carne entende? Soberba, ganância, arrogância. Gente tentando simplesmente atacar, porque é o que a gente mais vê hoje em dia. Eles não conseguem viver as coisas do Espírito, porque para entender do Espírito está falando, tem que nascer do Espírito Santo. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Que vocês nasçam de novo. Agora, irmãos, nascidos da água e do Espírito, o que é isso? Eu falei que Deus vai te ensinar hoje a acessar todas essas coisas. Então, o que é nascer de novo? O que é nascer da água? É nascer da palavra, irmão. Pastor, o que é nascer da palavra? É a partir do momento em que você decide que você vai cumprir e viver a palavra de Deus, e não mais a sua vontade. Em que você, mesmo tendo vontade, você vai optar pela palavra de Deus, e não pela sua vontade, não pela sua lógica. Irmão, nós estamos vivendo tempos em que muitas coisas têm se achegado. A gente ouve muita notícia, houve muita situação que nós temos que tomar decisões ou até dar a nossa opinião. Quando você dá essa opinião, ou quando você toma essa decisão, você está se firmando no quê? No que diz a palavra de Deus, ou no que diz o seu natural. Naquilo que você aprendeu na escola, aquilo que você aprendeu na faculdade, aquilo que você aprendeu na sua família, ou aquilo que Deus diz. O que tem movido você? Olha, não precisa abrir, só marque aí, depois lê em casa, Efésios 5, versículo 25 e 26, falando sobre o marido e a esposa. Olha o que ele fala aqui. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água. Aí ele vai falar, mediante a palavra. Então, o que é essa água? Palavra de Deus. Nós precisamos nascer da palavra. Irmãos, a nossa mente precisa ser renovada. Lembra de Romanos 12? Romanos 12, 2, não vos amoldeis a esse mundo, mas renovai a vossa mente, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, nós passamos por transformação. Ele fala para que vocês possam viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, por que tem muita gente que não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque ainda não nasceu de novo, não foi renovado. Todo o padrão da pessoa, a maneira como ele enxerga tudo, tem a ver com tudo que ele aprendeu nessa vida. E eu vou falar de umas coisas, irmãos, que muitas vezes não são nem ruins. Porque você vê no mundo, tem muita coisa ruim no mundo. O mundo, ele é pecaminoso, mas também existe um padrão de justiça do mundo, que é o que muita gente que já está dentro da obra de Deus, já está dentro da casa de Deus, até já recebeu o Senhor como Salvador, mas não nasceu de novo, vive. Tem os que têm vivido também a podridão aí de fora, sim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Irmãos, hoje nós temos que perder o nosso tempo, né, ainda que eu não dou lugar para isso. É que às vezes as pessoas perguntam, mas cristão pode beber? Irmão, a bebida tem acabado com a família de um monte de gente há anos e gerações.
Aí você vai para a igreja para discutir se pode beber ou não. Irmão, larga a bebida. Para que perder tempo com isso? Que destrói família, irmãos. Eu e minha esposa ministramos família há 20 anos. Há 20 anos nós vemos família sendo destruída por causa de bebida. Aí a pessoa vem perguntar para mim, mas qual é o problema de beber só uma tacinha de vinho? Irmão, quem fica bêbado começando tomando um monte? É sempre uma tacinha de vinho que começa, é sempre um pouquinho que começa. A palavra fala que a bebida, cintilante no copo, é como uma serpente. Uma hora ela pica. Mas é o que muita gente tem vivido, é porque não consegue entender, porque é o padrão da cabeça do mundo, está tentando ainda trazer as coisas do mundo para dentro da sua vida, tentando encaixar, em vez de viver a libertação da verdade que é a palavra de Deus. Quantas pessoas não alcançam o que tem porque ainda não aprenderam a perdoar, ainda tem rancor. Ainda que ouvem lá na palavra de Deus, se você não perdoar, você não é perdoado, se você não é perdoado, você não é abençoado, e nem é salvo. Ainda assim, você vai conversar com uma pessoa crente, que já foi ministrada, e a pessoa fala, sim, eu sei, mas fulano não merece meu perdão. Porque não consegue compreender a profundidade da palavra de Deus. E se ela não perdoar, o problema é que ela também não é perdoada por Deus. Então, nascer da água é nascer da palavra de Deus. Agora, irmãos, o que dizer se hoje na igreja mais de 70% dos crentes sequer leem a palavra de Deus? Nascer do Espírito é nascer da vontade de Deus, irmão. Porque o que o Espírito Santo revela a nós, a não ser a vontade de Deus? Abra a sua Bíblia, quero que você acompanhe comigo. Em 1 Coríntios 2, eu vou ler do versículo 9 até o 16. Isso aqui é fundamental. Eu vou ler versículo por versículo, eu quero pegar pontos importantes aqui, e eu já estou terminando. Primeira Coríntios 2, do versículo 9 até o versículo 16. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, vamos ler versículo por versículo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha o que o Senhor está falando aqui. Nada do que é do nosso natural sequer consegue imaginar o que Deus tem para a nossa vida. Como vai conseguir viver? Não consegue nem imaginar. Vou ler de novo, presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é muito claro. Todavia, como está escrito, não só ele está revelando isso aqui, mas ele está falando o que está escrito, você está na palavra de Deus. Ele diz, olho nenhum viu, não viu. Mente nenhuma, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, olha que coisa interessante nós queremos entender só nesse versículo. Primeiro que Deus tem coisa preparada para nós, Ele já preparou. Mas que naturalmente nós não conseguimos sequer imaginar, quanto mais ver ou ouvir. E o problema que veio ouvir aqui, irmãos, é a incapacidade de compreender o que está no Espírito. Ou seja, não consegue enxergar espiritualmente. E quando ouve, não consegue entender, não consegue crer. E ele vai falar isso aqui mais para frente. Olha o versículo 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Irmão, o que é viver, nascer do Espírito? É viver plenamente essa revelação e essa compreensão da vontade de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, ou seja, aquilo que está mais no profundo de Deus, da vontade do querer de Deus. Quem conhece, quem manifesta para nós? O Espírito Santo de Deus. Nós estamos nascendo do Espírito Santo para poder compreender essas coisas. Versículo 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Irmão, quem te conhece no profundo a não ser o seu Espírito? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Ele está falando aqui, ele está escrevendo uma carta que ele entende para pessoas que nasceram de novo. Ele está
está escrevendo para a igreja. O que se espera da igreja? Que o povo da casa de Deus, estou falando que estão chegando agora, que estão começando, estão passando por um processo, mas que na sua maioria se espera que tenham nascido de novo. Então, por isso que ele está falando, nós não recebemos o Espírito do mundo. Né? Mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmãos, aqui fica muito claro. Olha o que ele está falando, nós recebemos o Espírito de Deus, para entender o que Deus já preparou para nós, de maneira gratuita. É só pelo Espírito de Deus que nós conseguimos acessar o que Deus tem para a nossa vida. Porque é Ele que sabe o que Deus tem para nós. Eu vou ler de novo, irmão. Abra sua mente, dê toda a sua atenção agora aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, o Espírito de letra maiúscula, o Espírito Santo, que procede de Deus. Olha aqui novamente, tem um porquê receber. Tem um porquê Deus ter feito isso, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, Deus tem coisas gratuitas para nós, que nós não vamos conseguir sequer entender. Se nós não nascemos de novo. Irmãos, esse ano eu repeti pela terceira vez, e enfatizei muito isso, a conferência de batalha espiritual. Falamos aqui por 2 semanas desse assunto, me dispus a tirar as dúvidas que fossem para tirar. Dias depois, conversando com pessoas que participaram e ouviram, irmãos, lutando contra pessoas, não entendendo que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, tentando resolver as coisas naturalmente, não conseguindo ainda compreender por que não nasceram de novo. E não há o pregador não tem a capacidade de te convencer de nada. Quem te convence, quem te ensina é o Espírito Santo de Deus. Precisamos nascer de novo. Versículo 13. Delas também falamos. Presta atenção nisso, dessas coisas que o Senhor tem preparado para nós, tá? Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Isso aqui fica muito claro. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Irmãos, a verdade que liberta, ela é espiritual. É a palavra de Deus. Mas para quem não se torna espiritual, ele não consegue entender, porque não é ensinada humanamente. É por isso que uma pessoa não consegue compreender que ela precisa perdoar quem lhe fez mal, para ser perdoada. Porque o que ela consegue enxergar é o que a pessoa fez contra ela. O que ela consegue enxergar é o rancor. O que ela consegue enxergar é a vergonha, é a decepção. É isso que ela consegue enxergar. Ela não consegue enxergar o agir, a manifestação de Deus na vida dessa pessoa, na sua vida, se ela perdoar. Irmão, esses dias eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa falava para mim assim: pastor, eu não consigo ser igual ao Senhor. As pessoas fazem, essa pessoa acompanha muita coisa com a gente, e o Senhor perdoa. Ela falou assim: eu não consigo fazer isso. E eu falei para ela: mas eu também não consigo. Ela ficou olhando meio assim para mim, eu falei assim: eu não consigo isso também. Por mim mesmo, não. Eu consigo isso pelo Espírito de Deus, e compreendendo que há muito mais em Deus, para viver em Deus, não só para a minha vida, mas a vida até da outra pessoa, do que eu ficar guardando um rancor na minha vida. Eu gosto quando louvores têm propósito. Aquele louvor que fala, me amas, né, lá do Diante do Trono, fala, se a graça é um oceano, né, para que você vai perder tempo, irmão, com rancor? Viva a graça de Deus. Viva o perdão de Deus. Agora, irmão, quem não nasce de novo não consegue compreender, só consegue olhar para a pessoa e enxergar rancor, né, a vergonha, né, a injustiça. Ele não consegue enxergar o que o Espírito Santo está falando, perdoa, porque o que eu tenho para você é muito mais do que isso. Um dos reis de Judá tinha que ir para uma guerra e ele contrata soldados de Israel. Naquele tempo Israel estava longe de Deus. Então o profeta vai até o rei de Judá e fala para ele assim: dispensa esses homens, porque o Senhor não está com esses homens. Aí o rei fala: mas eu já paguei ele. Ele falou: não tem problema, Deus tem muito mais para te dar do que isso.
Deus tem muito mais para nos dar do que isso, muito mais de restituição, muito mais de restauração, muito mais de cura, muito mais de propósito, muito mais de ministério, muito mais de prosperidade, muito mais de vida, irmão, do que isso. Mas se não nasce de novo, irmão, não consegue perdoar. Porque só consegue enxergar o dano, o mal, a ofensa. Não consegue discernir o que é espiritual. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Irmão, não está falando coisas que vêm do homem, não aceita nem o que vem do Espírito de Deus. Pois lhes são loucura. Não cabe, não entra, não fecha a conta, porque é espiritual, não é natural. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não vai ser capaz mesmo. Se não nascer de novo, não é. Tem que nascer do Espírito. Mas quem é Espírito discerne todas as coisas. E Ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para o instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, você tem a mente de Cristo? Olha o que é falado aqui, para nós encerrarmos. O último versículo que eu vou ler, não precisa abrir. Nós já lemos esse versículo, João 3,8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmão, quem tem determinado a sua vida é os seus conhecimentos, é a sua vontade ou é o Espírito de Deus? Essa é a marca dos nascidos de novo. Você ainda é aquela pessoa que quando vai falar sobre algum assunto diz assim, não, eu penso assim, eu acho assim. Ou você é daqueles que acha que quando a pessoa vai citar alguma coisa para resolver, ele fala assim, a palavra do Senhor diz, você acha que a pessoa é fanática. Como se falar da verdade que liberta fosse fanatismo. Como que é você? Não estou julgando ninguém, você tem que analisar a sua vida. Deus só nos deu o direito de julgarmos a nós mesmos. Esse direito Ele nos deu. Até para não sermos condenados. Você é guiado pelo Espírito de Deus hoje, irmão. Vossas decisões são decisões somente suas. O quanto você acredita no Espírito Santo, irmão, que direciona algo hoje, ou que fala, né, através de alguém com você sobre algo, mas aí acontece um empecilho. Qual é a sua decisão? Olhar para o empecilho e falar assim, não, amém, ainda que foi feita lá uma convocação, tudo, mas não vai dar para acontecer isso aqui. Ou você olha para o empecilho e fala assim, não, Deus falou que eu tenho que fazer isso. Então isso aqui não vai me impedir. Como é que é a sua decisão? O quanto você tem acreditado no que Deus tem falado para a sua vida? Ou você acha que Deus, quando fala algo para você, Ele não sabe o que vai acontecer? Irmão, quando Deus, no dia 31 de dezembro, nessa igreja, nos disse, nós tínhamos que ser guerreiros esse ano. Será que Deus não estava levando em consideração exatamente o coronavírus e todas essas pragas que estão acontecendo? Será que agora então Deus não tinha contado com o coronavírus? Ele não sabia disso? Quando eu olho para o coronavírus, irmãos, a única coisa que eu consigo ver é a confirmação plena de que Deus falou conosco no dia 31 de dezembro. Não há dúvida que Ele falou. Não que eu duvidasse. Mas quando as pessoas olham para o problema, elas começam a duvidar da palavra de Deus. Mas os que discernem as coisas espiritualmente, eles olham para o problema e o que eles conseguem ver é a confirmação do que Deus falou. Então, onde está o seu nível de animação e entusiasmo? Lá embaixo, porque o coronavírus fez isso, aquilo, ou na certeza que se Deus nos chamou para guerrear, Ele sabia que aconteceria o coronavírus. Ele também estava dizendo para nós que nós iríamos vencer. Se é para guerrear, ou você já viu Jesus entrar em alguma guerra que Ele não vencesse? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quer acessar a plenitude de Deus para a sua vida? Nascer da água, palavra de Deus. Nascer do Espírito, vontade de Deus. É fácil mudar a chavinha? Não. Na sua vida tem implantado aquilo que nós chamamos de fortalezas da mente.
falsas verdades que se estabeleceram aí, irmãos, elas combatem a palavra de Deus. Você vai ter que, por fé, por crer na palavra de Deus, e a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus você acabou de ouvir. Você vai ter que ir contra essas fortalezas, contra essas falsas verdades que conduzem a sua vida. Há muita gente, irmão, que hoje toma um rumo, não é porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa é mal, porque há verdades na mente dela, que faz ela ver falsas verdades, as fortalezas da mente. Falei sobre isso na conferência de batalha espiritual, que faz a pessoa acreditar de tal maneira que ela toma o rumo dela baseado naquilo. Um dia eu estava lendo a matéria de um cientista russo, Dmitri alguma coisa, me foge o nome agora, faz muitos anos. Ele disse o seguinte sobre a ciência. Ele falou assim: a ciência era para estar muito mais evoluída, se não tivesse perdido tempo se baseando na teoria da evolução. Ele disse: a teoria da evolução, que nunca foi provada, nunca vai ser provada. Tá? Quando os seus professores lá na faculdade falam, não, da evolução, é só uma teoria, porque nunca se foi provada a evolução. Ainda que também a criação também não pode ser provada cientificamente, mas nós cremos nela pela fé. Esse cientista disse, a ciência era para estar muito mais avançada, porque toda a ciência que existe hoje, irmão, ela está firmada sobre o pilar da teoria, não da confirmação, da teoria da evolução. E assim é a vida de muita gente. Falsas verdades que conduz a pessoa a uma filosofia de vida, a até mesmo ações. A pessoa ela é proativa, ela faz mesmo, ela acontece, mas direcionada por falsas verdades. Então é fácil mudar a chavinha? Não. Alguns são mais novos, estão começando a vida, mas alguns já estão mais tempo na caminhada. Quanto essas falsas verdades já não se arraigou na mente e no interior dessas pessoas. Eu quero dizer algo para você, irmão, vale a pena lutar contra isso, porque o que Deus tem para você, Deus tem para a sua família, é muito maior. Deus está te convidando a entrar para dentro. Lembra da imagem lá, da visão, da janela de Natal? Deus está falando para você, sai da calçada, sai do frio, sai do escuro, porque dentro da casa tem alegria, tem luz, tem aquecimento, tem alimento, tem comunhão, a alegria do Senhor, como nós louvamos aqui hoje, que é a nossa força. Pai amado e Deus soberano, pelo poder precioso de Jesus Cristo, Pai, estamos nós aqui prontos, querendo e ansiosos por nascermos de novo, ainda que alguns de nós já tenham feito isso, Pai, mas eu quero orar como todos, Pai. Com certeza o coração de muita gente, o desejo de um novo nascimento. Muitas pessoas que não pensavam nisso há muito tempo, e talvez pessoas que nunca pensaram nisso, Senhor, mas hoje com a sua palavra, assim como o Senhor foi desvendando algo para Nicodemos, o Senhor foi desvendando algo para nós hoje, o Espírito Santo, nos ensinando a acessar, a ver, e enxergar, e a entrar, a acessar o reino de Deus, e toda a sua plenitude. Nós queremos estar do lado de dentro, Senhor, não somente do lado de dentro, mas do lado de dentro, vivenciando tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos nascer de novo, Senhor, nascer da água, nascer do Espírito, Pai, nascer da sua palavra, nascer da sua vontade, sermos guiados pelo Espírito Santo, não pela nossa vontade. Isso é um sinal de que nós queremos nos render. Nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, nós nos rendemos a Deus, para que o seu Espírito sopre, para que o seu Espírito nos conduza, Pai, para que o seu Espírito nos conduza, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, a toda a cura, a toda a restauração, a toda a manifestação de toda a sua graça sobre a nossa vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando Neemias é levado para Jerusalém para restaurar os muros, depois que os muros estão de pé, as portas estão colocadas, a palavra começa a ser anunciada novamente, a lei, naquele tempo, a Torá. E o povo viu o quanto eles estavam fora da vontade de Deus. A palavra fala que aquele povo chorou muito. Então, as lideranças se levantaram e disseram para eles: não chorem. Esse dia é um dia de alegria, porque vocês estão conseguindo reconhecer que estão errados e podem acertar. Isso que ele quis dizer, né, em palavras gerais. Ele diz: vão para suas casas, comam, enviem porções para aqueles que não têm, para que se celebre esse dia. E ele diz então no versículo 10, do capítulo 8 de Neemias, capítulo 8 de Neemias, versículo 10, a frase, o versículo tão conhecido que a gente não sabe onde está. Ele diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, ao invés de você olhar para a sua vida hoje e ver que você precisa nascer de novo, e ficar triste com isso, se alegre e anseie por nascer de novo. Queira nascer de novo. Eu falo assim: eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito, eu quero viver a plenitude do que Deus tem para a minha vida. Agora, querido, não queira nascer de novo da água do Espírito só para viver o que Deus tem. Queira nascer de novo da água do Espírito para viver Deus na sua vida, para viver comunhão, porque o Espírito Santo traz a revelação de Deus para nós. Está à vontade dele? Sim, também. Amém por isso. Mas traz a revelação de Deus para estar dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode louvar mais uma vez o Senhor com as suas palmas.